Momento da gente fazer uma entrevista sugerida pela nossa querida Sônia Blota. A gente vai bater um papo com o Gaspar Estrada, que é cientista político e professor da Sciences Po, está aqui conosco, fala conosco da França, né, Gaspar? Boa tarde, bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes, é o Bandeirantes Acontece. Olá, um prazer estar aqui com vocês em todo o Brasil. Gaspar, tivemos hoje uma informação, uma notícia aqui em São Paulo de um toque que não é toque de recolher, é um toque de restrição, porque tudo vai continuar aberto a partir de sexta-feira. Então, posto de combustível continua, supermercado, todos os serviços que são considerados essenciais vão permanecer abertos durante a noite, mas há uma recomendação para que a população não vá para a rua num período de 15 dias, para que o governo tente frear a disseminação do coronavírus. Aí na França, nada de toque de restrição, é toque de recolher mesmo, muito mais cedo e com ninguém na rua se não tiver uma justificativa, né? É isso, a partir das 6 da tarde, ninguém pode ficar na rua, só pena de pegar uma multa de 135 euros. E inclusive hoje, o ministro do Interior, Gérald Darmanin, anunciou que a cidade de Dunkerque vai ter, além de toque de recolher, vai estar fechada realmente, todos os movimentos nas ruas estarão proibidos a partir deste final de semana. Então, o quadro aqui na França é de piora da pandemia. E que coisa, né, Gaspar? Muito prazer estar falando com você aqui novamente. Ouvinte, querido, você não sabe o que o que eu alugava o Gaspar lá na França, porque ele sabe falar de absolutamente tudo. E essa situação na França tem deixado preocupado, Gaspar, porque a gente achou, inclusive, que a questão da vacinação estivesse mais adiantada. Eu queria que você fizesse um paralelo, você que já morou em São Paulo, o Gaspar, inclusive, tem um estudo maravilhoso de comparação entre a cidade do México com São Paulo, que são duas grandes metrópoles e com comportamentos totalmente diferentes de qualquer coisa do mundo, né? Que você comparasse o que está acontecendo lá na França, porque está tendo um atraso também na vacinação, e o que acontece aqui no Brasil. Um prazer, em primeiro lugar, falar com você, Sônia, como sempre, e aqui também na Band. O que eu acho é que, de modo geral, há um problema com as empresas que estão produzindo as vacinas. Os calendários e a agenda que tinha sido combinada, acertada entre os governos e os fabricantes das vacinas, não está sendo respeitada. Isso está trazendo crises. Aqui, por exemplo, na União Europeia, que na verdade foi a entidade que comprou as vacinas para os países membros da União, com uma empresa, em particular AstraZeneca, que é uma empresa inglesa. E há uma suspeição de que, na verdade, a AstraZeneca está privilegiando o Reino Unido em detrimento da União Europeia. Então, os países membros da União estão fazendo muita pressão política sobre os laboratórios para que as vacinas comecem a chegar. E, claro, isso também tem reflexos em outros países. Agora, a grande mudança que há entre o Brasil e o quadro que existe, por exemplo, aqui na França, é que no Brasil, meu sentimento é que o governo, em vez de ajudar, atrapalha. Com toda essa a briga que houve no ano passado sobre a Anvisa, o pleito que houve com o governo estadual de São Paulo a respeito do Butantan, e isso, claro, tem consequências no desenvolvimento e a produção da vacina. Gaspar Estrada, boa tarde. Muito obrigado pela atenção com a gente aqui. Recentemente, nesta semana, o Antônio Guterres chegou a dizer que alguns governos estão aproveitando essa situação dramática, difícil, cheia de surpresas, né, provocada pela pandemia, para aumentarem seu poder. É claro que fica fácil observar isso, por exemplo, na Hungria, né? Já que os movimentos todos têm sido nessa direção.
Mas mesmo no caso da França, algumas medidas relacionadas à liberdade de circulação, de ir e vir. Não te parece que essa advertência do Guterres mostra que, de alguma maneira, estão erguendo leviatãs modernos aí, com a desculpa de combate à pandemia? Bom, o que é na França, na verdade, é que há uma descrença cada vez maior a respeito da capacidade do governo de dar conta do recado da pandemia. E isso fica para mim claro com o mantenimento e, sobretudo, a percepção que a pandemia está se prolongando, de que as respostas desenvolvidas pelo governo não estão à altura e que, claro, haverá um quadro econômico muito difícil quando o governo acabar com todas as medidas de apoio às empresas, porque hoje, na verdade, o que o governo francês fez é que fez uma grande campanha de subsídio às empresas para evitar a falência das empresas. Agora, a grande preocupação aqui é saber o que vai acontecer quando as empresas terminarem de receber esses subsídios. Então, é claro que, desse ponto de vista, na opinião pública, o que há, por um lado, um governo que tem a sua base muito fiel, muito coesa, com um Macron que tem níveis de aprovação maiores com relação ao começo da pandemia. No entanto, na oposição, cada vez há mais críticas à gestão pelo governo da pandemia. E é claro que, num quadro pré-eleitoral, não podemos esquecer que há eleições presidenciais na França no próximo ano, é claro que estas críticas vão aumentar no decorrer dos próximos meses e as próximas semanas. Mas você enxerga esse risco apontado pelo Guterres de que alguns governos estão ampliando os seus poderes, aproveitando a ocasião da pandemia? Eu acho que isso pode acontecer em alguns países. Agora, não acho que seja o caso da França em particular. Agora, eu acho que em alguns países europeus esse risco e esse fato existe. Gaspar, a gente tem discutido muito aqui no Bandeirantes Acontece a questão de a gente está diante de uma pandemia e existe a ideia das vacinas poderem ser comercializadas de forma particular, além do público. No sentido da ética, a OMS se posiciona contra, mas há algum direcionamento de que isso, caso a iniciativa privada contribua com o público, isso possa acontecer. Qual que é a sua visão disso? Eu acho que deveria ser pelo contrário. Eu acho que o que deveria ser levado à frente neste grande debate mundial sobre vacinas, porque, na verdade, é só com o mundo vacinado que a gente vai conseguir sair desta pandemia. Eu acho que as vacinas deveriam ser consideradas como um bem público mundial e, portanto, que as patentes das farmacêuticas na verdade, deveriam ser declaradas como um bem público mundial, inclusive para aumentar a capacidade de produção das vacinas e fazer com que estas vacinas sejam um bem público e, portanto, a patente seja compartilhada, distribuída e que a maior quantidade de laboratórios possíveis sejam capazes de produzir a vacina. Então, em vez de fazer da vacina um bem privado, eu acho que o que é privado hoje deveria tornar-se um bem público. E nesse sentido, há uma proposta em curso que ainda não foi anunciada, mas eu posso dar aqui uma informação para vocês, é que no marco do G20, dos grupos dos países mais desenvolvidos do mundo, haverá uma iniciativa entre o governo francês e o governo argentino, que vão fazer uma proposta ao G20 para que estes grandes laboratórios quebrem as suas patentes e tornem as vacinas um bem público mundial. Então, isso será um ponto importante do debate no próximo
G20, que vai acontecer na Itália, e será uma proposta dos presidentes Emmanuel Macron e Alberto Fernandes. Gaspar Estrada, uma última da minha parte, aproveitando o seu conhecimento em ciências políticas, né, e saindo um pouco só do assunto vacina, qual a sua expectativa para a Europa pós-Merkel? Ela se aposenta em setembro, né? E como é que a Europa lida com essa pré-aposentadoria da Angela Merkel? Sem dúvida, será um movimento chave para entender quais serão os próximos passos da Europa, pela importância da Alemanha na construção europeia e pelo peso político da chanceler alemã, que está no poder há quase 15 anos. Portanto, é a liderança mais com maior longevidade, na verdade, na Europa, e, portanto, a sua saída terá consequências, sem dúvida. Agora, o quadro eleitoral, por enquanto, é favorável à coalição CSU, que, na verdade, está no poder hoje na Alemanha. Agora, é claro que, em função da pessoa que vai ser eleita chanceler em setembro, o realinhamento político poderá acontecer, no sentido de uma Alemanha mais voltada a si mesma, com menos impulso no que diz respeito à União Europeia, ou uma Alemanha que ouse tomar decisões fortes no plano europeu. Quando falo disso, penso concretamente, por exemplo, no assunto da dívida, que é um assunto central para entender o mundo e a Europa pós-pandemia. A Angela Merkel fez uma aposta muito forte quando ela decidiu apoiar o pleito dos países do sul da Europa e da França para que a Alemanha apoie um programa de endividamento europeu. É uma coisa que a Alemanha sempre tinha rechaçado. Alguns candidatos ao posto de chanceler da Alemanha estão mais reservados a respeito do mantenimento deste programa de endividamento. Agora, a opinião pública alemã tem mudado também, tem apoiado, acompanhado esta mudança de posição da Angela Merkel. Então, isso eu acho que é um ponto central. Outro ponto importante a seguir nas próximas semanas e meses será a posição dos candidatos à chancelaria alemã a respeito da migração. A Angela Merkel tem aprovado a legalização de migrantes, em particular da Turquia, em particular em 2015, ela legalizou a presença de mais de 1 milhão de imigrantes, o que é um gesto quase histórico, eu diria. Agora, a pergunta é saber se esta política vai se manter com o tempo, e isso só saberemos após a eleição de setembro. Nossa, Gaspar, esse assunto é extremamente importante. Aliás, você já fica convidado desde já para voltar quando já chegar perto aí da situação, né, da saída da Merkel. Pergunta excelente do Zaidan, uma abordagem muito importante aí para o futuro da Europa, principalmente quando a abertura acontecer depois da vacinação. Para encerrar, meu querido, queria saber como é que você está aí na nossa cidade luz maravilhosa, está se cuidando com esse clima aí que não combina com essa cidade linda que é Paris. Bom, está se interrompu. Caiu a nossa conexão, Gaspar? Você ouve? Je sais pas, a conexão, meu réseau. Eu acho que o que está dizendo em francês, ele está refazendo a conexão. Entendeu o francês, Bruna Barbosa? É o mínimo muito do bem, mínimo. É assim que eu gosto. Tá muito aplicada você. Eu tenho uma professora, a Sonia. A Sonia Blotard? Exatamente. Então fica aí depois para o Gaspar, depois ele volta para contar como é que tá o clima em Paris, porque a gente tem assuntos aí bacanas no Bandeirantes Acontece.